professor, meu parceiro, meu bom companheiro, que muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Quando a angústia revolta e não acho a porta, não vejo a solução, é Ele, amigo adorado, que está sempre ao meu lado e me traz a consolação. Se choro, preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudo na sala virtual do IGES, né, com os nossos parceiros, né, da Rede Amigo Espírita, o Centro Espírita Chico Xavier de Santos, a Web Rádio Fraternidade, TV Goiás Espírita, Rádio Portal da Luz, que estão aqui junto conosco, em parceria, nos ajudando a transmitir
o nosso estudo, Evolução em Dois Mundos, de Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz, o nosso amigo e professor Otacílio Rangel. Boa noite, professor. Boa noite, Ana. Boa noite, Ronaldo, que está a caminho hoje. E boa noite a todos os nossos amigos que já estão conosco. É muita alegria a gente estar aqui junto. Hoje nós vamos fechar a primeira parte do livro, né, que foram 20 capítulos, hoje é o 20º capítulo, Corpo Espiritual e Religiões, onde você, Ana, muito bem inspirada, a nossa médium artista, né, trouxe essa música bonita, né, falando do Evangelho, né, que é bem adequado para o nosso capítulo hoje, e também mostrando imagens maravilhosas, né, que vão estimulando na gente o conceito do belo, do bonito, que a gente deve desenvolver junto com a gente. Queria aproveitar, professor, desculpa, então, já que o senhor falou, aí agradecer o Roberto Ferreira Liraucio, que interpretou a música, né? Essa música, eu tinha falado ao senhor que a gente cantava aqui no Evangelho, no coral do Centro Espírita Chico Xavier. E aí, para minha surpresa, eu encontrei ela no YouTube. Aí eu falei, nossa, é bem propício, né? É, bem adequado, ficou lindo. Agradecer ao Roberto Ferreira e ao Liraucio. Isso. E aí queremos também cumprimentar o Francarlo, que entrou e saiu por razões pessoais, a Maria Machiori, Espanhol, Marilda, Ana Sintra, a Carmela, Paulo Henrique, Valéria, Luciene, a Selva Braseiro, Lourdinha Nagliatti, a Diná Aparecida, a Antônia Clara, daqui de São Carlos, a Kátia, que está sempre conosco, Simone, a Wanda, a Nilce Biscassi, que também é aqui de São Carlos, Márcia Alves, Rafael Visitim, muito bom, Francisco Gil, Maria da Graça, Antônia. Silvio Henrique e família, está lá, né? O Silvio, o filho, o Silvinho e a Rosalina, lá de São José do Rio Preto. E a gente também tem que agradecer muito o portal do IGESE, que nos abre, né, essa possibilidade de fazer esse trabalho através de todo o suporte que eles mantêm aí desse Instituto Goiano de Estudos Espíritas, lá em Goiânia. Muito bom. Olha, está aí a Cássia, o Ronaldo está aí, ó, já deu o sinal. Ele está em trânsito, mas ele está de olho, ele quer, tá de olho, quer acompanhar. Isso. A Dilva, a Helena, a Cássia, Anselmo, a Maria Lúcia, a Vera, Claudino, todos aqui Patrícia, já. Sandra, Mara Cristina, Roseli da Silva, José Luiz, Marlise, a Ana Regina Rezende, muito bom, Olga, Angélica, muito bom, Valdisson, acho que é assim que pronuncia, Ione e a Deise. Muito bom, muito agradável estar com todos vocês aqui. A Cássia, ela perguntou de quem é a música, a gente falou, não sei se ela perguntou depois, entrou depois. Sim. Ela perguntou de quem é essa música, que foi da abertura, então a gente falou que é do Roberto, né? Isso. Deixa eu pôr de novo aqui para ela. Roberto Ferreira e intérprete Liraucio. Liraucio, Liraucio. Então tá bom, professor. Então, vamos iniciar com a nossa prece? Vamos fazer a nossa prece. Vamos agradecer a Deus, esse Pai amoroso e bom, agradecer esse amigo incondicional, nosso querido Mestre Jesus, agradecer os espíritos bondosos que trabalham pelo bem da terra, agradecer ao Chico Xavier, Valdo Vieira, que se encontram no mundo espiritual, e graças ao trabalho deles,
e do suporte espiritual, né, da cabeça e coração do André Luiz, nós pudemos receber esse livro cheio de ensinamentos preciosos. E pudemos aqui acompanhar, né, nossa evolução, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico, mostrando que a vida espiritual e a vida material estão sempre interrelacionadas na oportunidade do princípio inteligente, começar lá desde a sua, não é, criação pelas mãos divinas, até desenvolver-se a consciência espiritual que nós estamos aqui aprendendo, e certamente que vamos continuar nesse processo até a angelitude, porque todos nós vamos ser um dia espíritos como Jesus, não é? Com a experiência, com o coração, com o conhecimento, com esse amor imenso que o nosso mestre demonstra para todos nós. Então, elevemos nosso pensamento a Deus para agradecer, porque nós só temos mesmo que agradecer pela oportunidade abençoada de estarmos juntos, utilizando os recursos que a própria humanidade tem desenvolvido através da ciência, nos permitindo, através do sistema de comunicação mundial, podemos estar aqui juntos, cada um de nós no seu lar, no seu cantinho, mas juntos de coração e de mente, estudando, aprendendo, trabalhando juntos por um mundo melhor. Obrigado, Pai Celestial. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espíritos bondosos que nos amparam e nos protegem na nossa evolução. Obrigado, André Luiz, Valdo, Chico, todas as criaturas, todos os nossos irmãos que contribuíram para a execução dessa obra, pelas editoras que publicam o livro, tantos trabalhadores anônimos que a gente nem imagina. Só temos a agradecer pela oportunidade e aprendizado tão precioso para nossas almas. Abençoe-nos, Senhor, para que consigamos transformar esses conhecimentos todos em ações para um mundo melhor. Que assim seja, Senhor. Muito bem. Som. O senhor vai começar diretamente com o livro? Diretamente com o livro. Esse capítulo é muito bonito, porque ele vai fazer, não é, uma síntese da evolução do pensamento religioso entre nós. E por que que esse pensamento religioso vem até nós? Pelo fato da gente, não é, se desenvolvendo, precisar dele. Então, esse capítulo chama Corpo Espiritual e Religiões, e começa com a responsabilidade e consciência. E André Luiz diz o seguinte: à medida que a responsabilidade se lhe apossou do espírito, iluminou-se a consciência do homem. A centelha da razão convertera-se em chama divina. A inteligência humana entendeu a grandeza do universo e compreendeu a própria humildade, reconhecendo em suas entranhas a ideia inalienável de Deus. Conduzindo-se, então, de modo racional, experimentou profundas transformações. Percebe, nesse despertamento, que além das operações vulgares da nutrição e da reprodução, da vigília e do repouso, estímulos interiores inelutáveis trabalham-lhe no âmago do ser, plasmando-lhe o caráter e o senso moral, em que a intuição se amplia segundo as aquisições de conhecimento e em que a afetividade se converte em amor, com capacidade de sacrifício, atingindo a renúncia completa.
Até a época recuada do Paleolítico, 10.000 anos, 12.000 anos atrás, interferiram as inteligências divinas para que se lhe estruturasse o veículo físico, dotando-a com preciosas reservas para um futuro imenso, envolvendo-a na luz da responsabilidade. Aqui é importante a gente fazer um parêntese e dizer que o senso de responsabilidade, quando surge na espécie humana, que está saindo do mundo primitivo, dá condições ao espírito de começar a se sentir responsável pelas atitudes que toma, tanto no grupo quanto consigo mesmo. E esse sentimento, essa luz da responsabilidade, confere a ele, então, o acesso com conhecimento que vai se desenvolvendo através das experiências múltiplas do corpo físico, da vida espiritual, inaugurando na Terra o mundo de expiação e provas. Então, isso aconteceu cerca de 12, 15 mil anos atrás. Então, envolvendo-a na luz da responsabilidade, conferiam-lhe o dever de conservar e aprimorar o patrimônio recebido, e investindo-a na riqueza do pensamento contínuo, entregaram-lhe a obrigação de atender ao aperfeiçoamento de seu corpo espiritual. Isto é, a partir daí, a gente é integralmente responsável pela nossa própria evolução, pelo aperfeiçoamento da nossa estruturação do corpo espiritual, com a consciência do espírito já tendo os primeiros conceitos de valores morais. Aceitar-se-á razoavelmente que até semelhante fase, os tremendos conflitos da natureza em que se mesclavam a violência e a brutalidade, na vida muito animalizada, foram debitados à conta da evolução necessária para a discriminação de indivíduos e agrupamentos, espécies e raças. Então, é através desse sentimento que a gente vai, então, nucleando os grupos maiores, formando, então, os agrupamentos, as espécies, as raças, os povos. Nessa fase, vem, então, começa os pródromos da atividade religiosa. Estabelecido, porém, o princípio de justiça e aflorando a mentação, o pensamento incessante, o homem começou a examinar em si mesmo o efeito das próprias ações. Olha aí a consciência da responsabilidade, de modo a crescer conscientemente para sua destinação de filho de Deus, herdeiro e colaborador da sua obra divina. Espicaça-se-lhe, então, a curiosidade construtiva. Com isso, ele vai agora desenvolver também, perquirindo a natureza, a próprio conhecimento da ciência. Faminto de elucidações adequadas quanto ao próprio caminho, erga as antenas mentais para as estrelas, recolhendo os valores do espírito que lhe substanciam o patrimônio de revelações do céu através dos tempos, porque a gente começa a conviver mais intimamente através da intuição com o mundo espiritual e também durante o sono. Era necessário satisfazer ao acrisolamento do seu veículo sutil na essência íntima, assegurar-lhe o transformismo anímico da estrutura do corpo espiritual, revesti-lo de luminosidade e beleza e apurar-lhe os princípios para que, além do estreito círculo humano, angusto círculo humano, estreito círculo humano, pudesse retratar a glória dos planos superiores. Para isso, o pensamento
reclamava orientação educativa, de modo a despojar-se da espessa sedimentação de animalidade que lhe presidia os impulsos. Exigia-se-lhe, então, a depuração da atmosfera vital, imprescindível à assimilação da influência divina. E a atividade religiosa, então, nasceu por Instituto Mundial de Higiene da Alma em todos os povos, traçando ao homem diretrizes à nutrição psíquica, de vez que pela própria perspiração exterioriza os produtos que elabora na usina mental em forma de eflúvios ou de pensamentos, né, mentais, eletromagnéticos, que ele usa como um termo comparativo, nos quais se lhe corporificam em movimento os reflexos dominantes, influenciando o ambiente, sendo por ele influenciado. A ciência médica, rica de experimentação e de lógica, surgiria para corresponder às necessidades do corpo físico, mas a tarefa religiosa viria ao encontro das civilizações plena de inspiração e disciplina, patrocinando a orientação do corpo espiritual em seu necessário refinamento. Muito bonito isso aqui. Nesse sentido, a espiritualidade sublime, amparando o homem, jamais lhe menosprezou a sede de consolo e esclarecimento. Quando mais angustiosos se lhe esboçavam os problemas da dor com a guerra íntima entre a razão e a animalidade, grande massa de espíritos ilustrados, mas decaídos de outro sistema cósmico, renasceu no tronco genealógico das tribos terrestres, qual enxerto revitalizador, embora isso representasse para eles amarga penitência expiatória. São os exilados de outros sistemas planetários que foram trazidos para a Terra. Veja bem, espíritos ilustrados com o conhecimento, mas decaídos de outro sistema cósmico por causa da ainda falta dos valores mais moralizantes. Então, nasce no tronco genealógico das tribos terrestres. Encontra aqui na Terra os espíritos terrestres que estavam em desenvolvimento. E esses espíritos, interagindo conosco, nascendo entre nós, junto com os nossos grupos familiares, revitalizaram, não é? O nosso pensamento, as nossas ações, mas para eles foi uma espécie, né, de castigo, de penitência expiatória amarga. Constituiu-se desse modo, esses povos, a raça adâmica, instilando no homem renovadas noções de Deus e da vida. Aqui tem uma referência que o André Luiz remonta ao livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Lá ele descreve com detalhes as raças que vieram formar, não é, e ajudar a desenvolver a vida humana no planeta, a vida espiritual no planeta Terra, com esses exílios dos espíritos que vieram de Capela, mas que provavelmente não deve ter vindo só de Capela, pode ter vindo de outros sistemas planetários, porque a Terra, nessa época, abrigava a vinda de vários espíritos de outros sistemas. Levantam-se organizações religiosas primordiais, quer dizer, eles trazem a noção de Deus para nós com mais riqueza espiritualizada. Povos nômades e agrupamentos escravizados ao solo por extremado gregarismo adotaram as mais estranhas formas de fé,
a se moldurarem por barbárie natural através de intercâmbio fragmentário com o plano extrafísico. Mas os espíritos exilados, presos à rede organogênica nossa, em que se lhe tecia o cárcere no corpo biológico da Terra, ainda profundamente primitivo o corpo para eles, porque eles tinham um corpo mais evoluído lá, muitas vezes revoltados e endurecidos, aliavam-se às tabas selvagens, em cultos sanguinários indescritíveis, desvairando-se nos mais aviltantes espetáculos de crueldade em nome dos deuses, com que fantasiavam as entidades inferiores do seu convívio doméstico. Alguns deles, no entanto, movidos de compunção, entraram em fervoroso arrependimento das culpas contraídas no mundo aprimorado de que provinham. E não obstante os embaraços que se lhe antepunham aos sonhos da recuperação, começaram instintivamente a formar núcleos isolados para o cultivo de meditações superiores em sagrados tentames de elevação. Foi assim que surgiram as primeiras religiões organizadas mais espiritualizadas, no Antigo Egito e também em outros povos. Ele vai falar da religião egipciana aqui. Depois de longos e porfiados milênios de luta espiritual, surgem no mundo, como grupos por eles organizados, a China pré-histórica e a Índia védica, dos Vedas, o Antigo Egito e civilizações outras que se perderam no abismo das eras, nos quais a religião assume aspecto enobrecido como ciência moral, de aperfeiçoamento para mais alta ascensão da mente humana à consciência cósmica. É assim que vai surgir, então, na China, o Lao Tse, como um espírito que vem trazer as informações do mundo espiritual, Confúcio, não é? Aí surgem as religiões antigas da China, como o taoísmo, não é? E depois, mais tarde, o budismo, tá certo? Na Índia, toda a estrutura do conhecimento espiritual dos Vedas, tá certo? Posteriormente, depois dos Vedas, vem, então, não é? A experiência do Buda conosco. Então, esses espíritos, não é, formaram núcleos de estudos de religiões mais adiantadas. Dentre todos esses povos, desempenha o Egito missão especial, organizando escolas de iniciação mais profunda, em obediência aos requisitos da crença popular, herdeira intransigente das fixações mitológicas, mantém um sacerdócio, com cultos diversos a deuses vários, nas manifestações esotéricas dos templos descerrados ao povo, mas, entre eles, um cultivo, em vez de esotéricos, né, internos, endotéricos, mais interiores, onde eles, então, cultivam em segredo os valores da espiritualidade mais avançada. O lar e a escola, a agricultura e o comércio, as indústrias e as artes possuem gênios especiais, espíritos que nascem com essas tarefas, que os presidem em nome da convicção vulgar, mas na intimidade do santuário, o monoteísmo, a crença num Deus único, dirige a implantação da fé. A unidade de Deus é o alicerce de toda a religião egipciana, na sua parte interna, mas cheia de deuses na sua feição externa. Então, a unidade de Deus é o alicerce de toda a religião egipciana em sua feição superior. Para ela, os atributos divinos são a vontade sábia e poderosa, a liberdade, a grandeza, a magnanimidade incansável, o amor infinito,
e a imortalidade. Em síntese, acredita que Deus plasmou seus próprios membros, que são os deuses conhecidos. Cada um desses deuses secundários pode ser tomado como sendo análogo ao Deus único, e cada um deles pode formar um tipo novo do qual se irradiam, por sua vez, e pelo mesmo processo, outros tipos de deuses inferiores, chegando mesmo, gente, até a divinização dos homens, de alguns homens em especial. O faraó, por exemplo, era considerado divino, porque era filho do Deus, não é? A gente vê isso depois passar para Roma também, que os Césares eram divinos, eram endeusados. Foi por isso que eles endeusaram também Jesus, com essa mesma ideia. Claro está que essa argumentação teológica, distanciada de mais altos roteiros da evolução, imaginava erroneamente potências espirituais centralizadas no Criador excelso, quando só Deus tem a faculdade de verdadeiramente criar. Mas o conceito expressa, em sentido amplo, a solidariedade constante e inevitável que existe em todas as vidas de que se constitui a família do Supremo Senhor em todo o universo. Isto é, Deus trabalhando na humanidade espiritual terrena através dos espíritos mais superiores como deuses secundários, num processo natural de transmissão de poderes, no encadeamento fraterno, ligando todos os espíritos da criação divina. É uma rede, bonito isso aí. Missão de Moisés. Os padres tebanos da cidade de Tebas, que era uma das cidades importantes do Egito, conheciam de maneira precisa a evidência do corpo espiritual que pode exteriorizar-se de cada criatura para as ações úteis ou criminosas. A gente vê isso no romance escrito através da médium Vera Krijanovskaya, ditado pelo espírito Rochester, nos livros, não é? O Romance de uma Rainha, O Chanceler de Ferro, não é? O Faraó Mernefta. São livros que deixam a gente conhecer um pouco dessa história do Antigo Egito. Cultivam a mediunidade em grau avançado, atendem a complexas aplicações do magnetismo, traçam disciplinas à vida íntima e comunicam-se com os desencarnados de modo iniludível, consagrando-lhes reverência especial. Já praticavam a mediunidade amplamente. Nesse campo de conhecimento mais nobre, reencarna-se Moisés como missionário da renovação para dar à mente do povo a concepção do Deus único, transferindo-a dos recintos iniciáticos do Egito para a praça pública, através do povo hebreu que vai sair do Egito e espalhar pela Palestina. Entretanto, porque a evolução dos princípios religiosos implica sempre em levantamento dos costumes com a elevação da alma, o desbravador Moisés enfrenta batalhas terríveis do pensamento acomodado aos circuitos da traição, em que as classes se exploram mutuamente, agravando assim os próprios compromissos para, afinal, receber os fundamentos da lei divina no Monte Sinai. Já, né, no êxodo do povo hebreu que saiu do Egito. Desde essa hora, o conhecimento religioso, baseado na justiça cósmica, generaliza-se no âmago das nações, porquanto, através da mensagem de Moisés, informa-se o homem comum de que, perante Deus, o Senhor do universo e da vida, é obrigado a respeitar o direito dos semelhantes, para que seja igualmente respeitado, reconhecendo que ele e o próximo são irmãos entre si,
filhos de um Pai único. A religião passa, desse modo, a atuar em sentido direto no acrisolamento do corpo espiritual para a vida maior, através da educação dos hábitos humanos a se depurarem no cadinho dos séculos, preparando a chegada do Cristo, o governador espiritual da Terra. E aqui a religião não é vista só no mundo físico, mas também no mundo espiritual, porque os homens, ao morrer o corpo físico, os espíritos voltam para o mundo espiritual com essas ideias e aprimoram um pouquinho dessas ideias no mundo espiritual, reencarnam de novo e assim vai caminhando com as ideias religiosas na direção do que nós chegamos hoje. As ideias da justiça e da solidariedade, dos deveres coletivos e individuais com a higiene do corpo e da mente, atingem ampla divulgação, porque através do povo hebreu vai se espalhando pelo mundo inteiro. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos recebidos mediunicamente pelo profeta brilham ainda hoje por alicerce de luz na edificação do direito dentro da ordem social. A palavra da esfera superior gravava a lei de causa e efeito para o homem, advertindo-o solenemente. Olha que frases bonitas que o André Luiz escreve aqui. 1. Consagra amor supremo ao Pai de bondade eterna. Nele, reconhecendo a tua imagem, a tua divina origem. Precata-te contra os enganos do antropomorfismo, de fazer de Deus, não é? Fazer imagem humana de Deus. Precata-te contra os enganos do antropomorfismo, forma do homem, Deus como a forma do homem, porque padronizar os atributos divinos absolutos pelos acanhados atributos humanos é cair em perigosas armadilhas da vaidade e do orgulho. Abstente de envolver o julgamento divino na estreiteza de teus julgamentos. Fazer justiça em nome de Deus, a gente ainda faz um pouco disso. Recorda o impositivo da meditação em teu favor e em benefício daqueles que te atendem na esfera de trabalho, para que possas assimilar com segurança os valores da experiência. Lembra-te de que a dívida para com os teus pais terrestres é sempre insolvável por sua natureza sublime. Isso aqui é o honrar pai e mãe. Responsabilizar-te-ás pelas vidas que deliberadamente extinguires, não matarás. Foge de obscurecer ou conturbar o sentimento alheio, porque o cálculo delituoso emite ondas de força desorientada que voltarão sobre ti mesmo. Isso aqui é não desejar a mulher do próximo, o burro do próximo, as coisas do próximo. Consequentemente, evita a apropriação indébita para que não agraves as próprias dívidas. Desterra de teus lábios, tira de teus lábios toda palavra dolosa, toda palavra ofensiva, a fim de que se não transforme um dia em tropeço para os teus pés. Acautela-te contra a inveja e o despeito, a inconformação e o ciúme, aprendendo a conquistar alegria e tranquilidade ao preço do esforço próprio, porque os teus pensamentos te precedem os passos, plasmando-te hoje o caminho de amanhã. Essa síntese que o André Luiz faz aqui é uma versão nova dos 10 mandamentos de Moisés. Certo? Vale a pena, gente, depois ler isso aqui de novo e gravar essas ideias, porque elas são muito preciosas. É uma tradução em linguagem moderna do Decálogo de Moisés. Jesus e a religião. Com Jesus, no entanto,
A religião, como sistema educativo, alcança eminência inimaginável. Nem templos de pedra, nem rituais. Jesus não usou nem templos de pedra, nem rituais. Fazia os seus ensinos na praça pública, dentro das sinagogas, no monte, à beira do mar, usando um barquinho como palco, ou usando a elevação como um anfiteatro, falando das belezas do mundo espiritual junto ao ambiente da natureza. Nem templos de pedra, nem rituais, nem hierarquias efêmeras, nem avanço ao poder humano. Quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. O mestre desaferrolha as arcas do conhecimento enobrecido e distribui-lhe os tesouros. Quer dizer, Jesus tira o conhecimento que era, não é, guardado entre os doutores e distribui esses tesouros para a população. Dirige-se aos homens simples de coração, curvados para a gleba do sofrimento, e ergue-lhes a cabeça trêmula para o céu. Aproxima-se de quantos desconhecem a sublimidade dos próprios destinos e assopra-lhes a verdade vazada em amor, para que o sol da esperança lhes renasça no ser. Abraça os deserdados e fala-lhes da providência infinita de Deus. Reúne em torno de sua glória, que a humildade escondia, os velhos e os doentes, os cansados e os tristes, os pobres e os oprimidos, as mães sofredoras e as crianças abandonadas, e entrega-lhes as bem-aventuranças celestes. Ensina que a felicidade não pode nascer das posses efêmeras que se transferem de mão em mão, e sim da caridade, do entendimento, da modéstia e do trabalho, da tolerância e do perdão. Afirma-lhes que a casa de Deus está constituída por muitas moradas, nos mundos que enxameiam o firmamento, e que o homem deve nascer de novo para progredir na direção da sabedoria divina. Ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo, afirma Jesus. Proclama que a morte não existe e que a criação é beleza e segurança, alegria e vitória, em plena imortalidade. Pelas revelações com que vence a superstição e o crime, a violência e a perversidade, paga na cruz o imposto de extremo sacrifício aos preconceitos humanos que não lhe perdoam a soberana grandeza, mas, reaparecendo redivivo para a mesma humanidade que o encarnecera e crucificara, desvenda-lhe em novo cântico de humildade a excelsitude da vida eterna, da vida imortal. Jesus convive conosco depois do sacrifício muitas vezes, para que a gente se convença de que a vida continua. Revivescência do cristianismo. Erige-se desde então o evangelho em código de harmonia, inspirando o devotamento ao bem de todos até o sacrifício voluntário, a fraternidade viva, o serviço infatigável aos semelhantes e o perdão sem limites. Iniciam-se em todo o orbe imensas alterações. A crueldade metódica vai cedendo lugar à compaixão. Os troféus sanguinolentos da guerra desertam dos santuários. A escravidão de homens livres é sacudida nos fundamentos para que se anule de vez. Levanta-se a mulher da condição de alimária para a dignidade humana. A filosofia e a ciência admitem a caridade no governo dos povos. O ideal da solidariedade pura começa a fulgir sobre a fronte do mundo. Moisés instalara o princípio da justiça,
coordenando a vida e influenciando-a de fora para dentro. Jesus inaugurou na Terra o princípio do amor a exteriorizar-se do coração, de dentro para fora, traçando-lhe a rota para Deus. E eis que o cristianismo grandioso e simples ressurge agora no Espiritismo, induzindo-nos à sublimação da vida íntima, para que nossa alma se liberte da sombra que a densifica, encaminhando-se renovada para as culminâncias da luz. É lindo esse capítulo. Pedro Leopoldo, no dia 13 de abril de 1958. Olha quanto tempo já tem, meus amigos. 58 são 42 mais 24, 66 anos que nós temos, não é? Esse texto conosco, e só agora a gente está aprendendo ele. Muito bonito. André Luiz, nesse capítulo, faz uma elaboração linda, sintética, do aparecimento dos aspectos da moral, da religiosidade entre os homens, e mostra a trajetória do trabalho espiritual de Jesus, trazendo os exilados de outros planetas para cá, para trazer mais contundentemente as ideias de Deus, da espiritualidade, e desenvolve ela através de diferentes povos, transmitindo e difundindo através do povo hebreu que se exila dos egípcios, onde eles foram colher a ideia do Deus único para distribuir para o resto do mundo, que era politeísta na maioria das vezes, que ainda não tinha uma visão única do Deus Criador. E desenvolve esse conhecimento através da vinda do próprio Mestre Jesus, que estabelece para nós regras práticas da evolução espiritual com a dignidade do amor ao semelhante a Deus. E culmina com a tarefa do Espiritismo, que conduz o farol da luz espiritual para um mundo de regeneração que nós estamos começando no nosso planeta. Muito bonito. Vamos conversar a respeito desse texto e vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem para que a gente possa conversar em torno. Professor, olhando assim, né, como o André Luiz coloca, né, tem uma didática, né, na linha do tempo da evolução nossa, né, vem daquela maneira mais rude, né, mais primitiva, e vai vindo ao longo do tempo, né, até a gente chegar no Evangelho, no cristianismo. Isso. Né? Jesus usa a pedagogia divina, trazendo para nós, no espírito da lei de evolução, os processos todos de desenvolvimento do princípio espiritual até a consciência da própria individualidade, depois da consciência da responsabilidade e, finalmente, da consciência da espiritualidade, que é o momento em que nós vivemos. Como o senhor falou, né, que todos nós chegaremos, né, a essa evolução. Aí hoje, eu falo por mim, né, me olho e falo, nossa, mas parece muito, muito, muito improvável, né, perto do que a gente sabe que é os espíritos evoluídos. Mas se a gente olha para trás, aí a gente vê que é provável sim, porque é proporcional ao que eu olho para trás, eu falo, nossa, mas aí nós fomos ali, né, aqueles rudimentares ali, é lógico que já para frente a gente vai ser angelical, né, na mesma proporção, né. A gente não pode esquecer, Ana, que na Terra nós temos pelo menos 400 mil anos de consciência da nossa própria individualidade. E segundo 400 mil anos. E segundo o senhor, mas o que é 400 mil anos
pensando no tempo da Terra, que tem 4,6 bilhões de anos. 400 mil anos é pouco tempo, é o nosso tempo. E imagina onde nós estaremos daqui a 400 mil anos para frente. Que maravilha não vai ser a vida de todos nós. Professor, vamos começar aqui com uma pergunta da Olga. Ela fala assim: pode-se afirmar que a doutrina espírita é uma excepcional educadora de almas? É claro, porque a doutrina espírita é a escola de espiritualização do planeta, trazido por Jesus. Jesus, quando vai deixar os discípulos, ele avisa para eles: eu vou mandar o Espírito de verdade, eu vou pedir ao Pai Celestial que ceda, que deixe o Espírito verdade, o Consolador prometido, vir para reconduzir a humanidade aos meus ensinamentos. E fique com a humanidade até a consumação dos séculos. Portanto, a doutrina espírita é a inauguração definitiva da espiritualidade na Terra. Segundo o espírito Bezerra de Menezes, ele transcreve, ele faz uma frase que está transcrita no livro do Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, num dos livros dele, eu não vou me lembrar qual, mas ele diz lá claramente: a doutrina espírita é a mais avançada revelação da espiritualidade ao planeta Terra. E ainda nem os espíritos conseguiram compreendê-la. E é o que nós estamos tentando fazer aqui, gente. Estudando junto para compreender a grandeza da doutrina espírita, que abre de forma definitiva as portas do mundo espiritual para a nossa realidade, para que a gente possa viver a espiritualidade, tanto no corpo físico quanto fora dele. Porque imagina a gente aprendendo todos esses conhecimentos espirituais que a gente aure na doutrina espírita e voltando para o mundo espiritual depois com a morte do nosso corpo físico. A gente vai dar salto de aprendizado no mundo espiritual. Aquilo que o André Luiz aprendeu, ele mostra nos livros dele, ele vai fazer com muito mais rapidez, porque já tem o conhecimento espiritual que o André Luiz não tinha quando começou no mundo espiritual. E nós já temos, porque estamos aprendendo tudo isso antecipadamente. Então, a nossa evolução vai ser acelerada daqui para frente cada vez mais. E é assim que a gente vai construir um mundo de regeneração. Nascendo, aprimorando no mundo espiritual, reencarnando, trazendo para a Terra, disseminando as ideias e fazer isso até que todos os espíritos que habitam o planeta Terra tenham esse conhecimento na sua estrutura de pensamento e de ação. É um grandioso futuro. Professor, a Antônia, ela pergunta assim: em que época da civilização humana chegam os exilados? Na pré-história ou na história? Na pré-história, 12 mil anos atrás. Há 12 mil anos atrás. É o que o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, nos revela. 12 mil anos atrás. Que ainda não tinha civilizações. A partir daí, no ano 11 mil anos atrás, já começam a aparecer as primeiras civilizações, porque os exilados de Capela que vieram para cá tinham já o conhecimento das construções das cidades nas suas mentes. Então, começaram grotescamente a construir as primeiras civilizações. O César, ele pergunta assim: o espírito encarnado tem o livre-arbítrio total
ou limitado conforme sua evolução? É limitado conforme a nossa evolução, porque você não pode querer fazer o que você não tem a menor ideia. Então, a experiência que vai abrindo o leque das nossas escolhas. O livre-arbítrio é a capacidade de escolha, mas para escolher precisa saber o que você está escolhendo. Então, tem que ter experienciação numa coisa e noutra, para avaliar essa coisa é boa, essa coisa não é boa. A próxima escolha minha eu vou fazer na direção boa, porque na direção que não é boa me fez sofrer. A lei de causa e efeito traz os resultados das nossas escolhas. É um aprendizado contínuo. Livre-arbítrio absoluto nós só vamos ter quando formos espíritos angelicais. Professor, o Edson, ele pergunta assim para o senhor: professor Tassilo, poderia me dar uma dica como ler os livros mais difíceis da série André Luiz? Olha, Edson, lê com paciência, sem pressa. Lê procurando compreender cada frase que está escrito no livro. Há dois modos de fazer leitura. Uma leitura de reconhecimento, que é uma leitura que a gente faz normalmente, vai lendo e vai gravando da leitura só aquilo que impressiona mais fortemente a gente, que a gente conseguiu na primeira leitura compreender. E uma leitura com entendimento, que significa estudar. Ler com calma, procurando entender cada frase, o seu significado, e pensando nelas. Isso a gente faz com calma, com paciência. Por isso, não basta você dizer assim, já li todas as obras do André Luiz. Tá bom, ótimo, que bom que você leu, mas não é suficiente. Leia de novo, e você vai ver que, puxa, parece que eu não tinha visto isso aqui. Não é? Porque você não lembra de tudo. Você vai gravando as coisas à medida que vai, não é, pensando naquilo. Estudar é diferente de ler. Ler se informa, estudar a gente aprende. É ler com compreensão. Sem pressa. Eu já li os livros do André Luiz todos, muitas vezes. E esse livro aqui, que nós estamos estudando, eu já fiz grupo de estudo, né? Na casa espírita que eu participei, já participei de vários grupos de estudo estudando o livro. E eu garanto para vocês que esse estudo que nós fizemos aqui ampliou o meu conhecimento de uma maneira muito maior do que eu tinha antes, porque lendo de novo, eu fui para explicar para vocês, eu fui tendo que ter um entendimento mais aguçado. E isso entra no meu conhecimento e não sai mais. Então, é ótimo fazer estudo assim. Eu agradeço vocês pela paciência de me ouvirem, porque eu estou aprendendo muito mais do que vocês. Pode estar certo disso. Eu sou o maior beneficiado desse grupo. Professor, o Claudino, ele fala assim: você pode falar sobre o povo da Atlântida, que quando foi destruído, povoaram várias outras regiões? Na verdade, não é? A gente não conhece bem essa história, Claudino. Os arqueólogos, os estudiosos, vão devagarinho, não é? Decifrando, através dos restos que eles deixaram, não é? Decifrando um pouco dessa história, através dos estudos que vão sendo feitos. Mesmo porque a gente tem que fazer esse esforço de aprendizado por conta própria. Obviamente que a gente pode dar continuidade a esses estudos que a gente faz aqui na Terra, também no mundo espiritual, porque no mundo espiritual tem muito mais riqueza de informação, e a gente vai saber de detalhes mais aguçados, maiores, sobre esses povos todos. Essa história não está perdida, ela existe completa no mundo espiritual, e a gente vai tendo acesso a ela à medida que a gente também vai se desenvolvendo. Então, a Atlântida parece que foi uma ilha, não é?
uma parte de uma civilização que sobrou restos. E, muito provavelmente, os restos da Atlântida ficaram na América Central. A palavra Atlantis vem porque essa ilha era uma ilha no Oceano Atlântico, que deu nome ao Oceano Atlântico até, tá certo? Por causa disso mesmo, por causa dessa alusão aos Atlantes. Essa primeira alusão é feita por Platão. Platão escreve, dá algumas informações sobre os Atlantes, mas a gente ainda não descobriu os restos desse povo. Mas a gente sabe das sobras que ficaram. Então, dos astecas, dos maias, dos incas, que faziam parte desse grupo todo. Aqueles que foram evoluindo foram voltando mais rápido e sobrando os outros que foram ficando aqui, misturando, né, cada vez mais com os espíritos que se evoluem aqui na Terra, até que a gente não distingue mais quem é quem. Ele disse aqui, professor, que ele leu os livros de Atlântida e achou muito interessante. São muito interessantes, mas tem muita... A gente tem que tomar um certo cuidado, porque tem muita romance feito em cima, porque a documentação é muito fraca, tem muito poucas evidências dos Atlantes, mas a gente tem mais evidência dos astecas, dos maias, dos incas, do povo egípcio antigo. Agora a gente está descobrindo coisas da Mesopotâmia, entre o Tigre e o Eufrates, dos povos mais antigos da região, que a gente hoje considera como se fosse o berço da civilização. A região entre o Tigre e o Eufrates, ali onde está, não é, o Oriente Médio. Qualquer um de nós pode ser um exilado de Capela? Essa pergunta é uma pergunta boa, porque os exilados não têm estrela na testa. A gente não consegue identificar espírito, gente. Olha, preste atenção, isso é muito importante. Um espírito é um cidadão cósmico. Ele tanto pode habitar a Terra quanto habitar outros planetas. Quando um espírito de um outro sistema planetário nasce entre nós, a gente não descobre de onde que ele veio, porque ele se apresenta exatamente como nós somos, porque o espírito é semelhante, não tem diferença. É um ser espiritual criado por Deus do mesmo jeito que todos os espíritos são criados. Então, qualquer um de nós pode ser, né? A gente só vai descobrir à medida que a gente for se espiritualizando, porque aí a gente vai tendo acesso à nossa memória. Aquela hora eu só esqueci de perguntar, mas eu pus a pergunta. Esqueci de me colocar para perguntar. A Diná, professora, ela começa falando aqui, ó, se o senhor poderia explicar tantas religiões confusas nos ensinamentos de Jesus, com tanto preconceito. Sim, isso não é difícil de entender, Diná, pelo seguinte, porque o ser humano, tudo que ele ainda faz com vaidade, com orgulho. Então, ele ajeita as coisas para seu próprio prazer e modifica as coisas por causa disso. Nas casas espíritas acontece um pouco disso. Cada casa espírita, que tem um grupo que dirige, faz a casa espírita à moda deles. Não é? A gente tem que respeitar isso, porque o homem não dá senão o que ele tem. Então, tem muita casa espírita que interpreta as reuniões mediúnicas de um jeito, não é? Diferente de outras casas espíritas, de outras religiões que também usam a mediunidade, porque a gente tem uma variedade de níveis evolutivos entre nós. O conhecimento espiritual mais profundo a gente vai fazendo à medida que a gente vai ficando cada vez mais humilde e mais simples, menos orgulhosos
e menos vaidosos. Aí a gente vai adentrando a essência da espiritualidade, que é uma realidade universal, não é só da Terra. Então, a doutrina espírita tem essa universalidade na sua estrutura de conhecimento. Mas adentrar essa estrutura de conhecimento universal, é preciso que a gente deixe de ser egoísta, deixe de ser orgulhoso, deixe de ser vaidoso, querendo fazer as coisas à nossa moda, como se a nossa palavra fosse a verdade última. Por isso é que a gente cria diferentes correntes religiosas. Isso acontece também na ciência, gente. Vocês pensam que não acontece? Acontece também na ciência. Tem correntes de pensamento na ciência, antagônicas umas às outras, e brigam entre si, disputam posições. Professor, agora tem alguns comentários, né? A Kátia, a Maria Pereira, ela fala assim: esse livro, A Caminho da Luz, é de grande importância para nos fazer conhecer a história espiritual governando o mundo material a caminho da luz. Tem uma continuação aqui, ó. Versão da interpretação dos espíritos para nos fazer entender o decálogo que Moisés trouxe pela sua mediunidade. Correto. E aí, a Kátia tem um entendimento muito bom das coisas. Ela sempre mostra, nas opiniões dela, essa segurança. Tem mais dela. A revivência do cristianismo primitivo, que é o Evangelho do Cristo, com o Espiritismo, educa consolando e consola educando. Isso, perfeito. O Claudino fala que é muito esclarecedor esse texto, né? Muito bom e esclarecedor. O José Luiz, ele coloca assim: professor Otacílio, a doutrina espírita esclarece qualquer dúvida a nós encarnados e desencarnados, não tenho nenhuma dúvida. Eu também concordo com isso, mas há pontos ainda que a gente não tem condições de entendimento. Vou dar um exemplo. A gente não sabe nada sobre o fluido universal. De que ele é feito, como é que ele é constituído. Não é? Essa energia espiritual que a gente fala nela, a gente não sabe como é que ela é, porque a gente ainda tem dificuldade, inclusive, de entender os processos energéticos da própria matéria. A gente sabe, por exemplo, numa experiência física, quando você colide uma partícula e uma antipartícula, uma com a outra, quando elas interagem na sua intimidade, numa fração extremamente curta de tempo, elas aniquilam toda a representação de massa e vira energia pura radiante, 2 fótons de radiação gama. Como é que se dá aquilo na intimidade da matéria? A gente não tem a menor ideia, a ciência não sabe nada disso. A gente vê a entrada e a saída, mas não vê o processo. Então, a gente ainda, os nossos sentidos e a nossa ciência ainda é impotente para identificar esses processos mais íntimos da matéria. Por isso, a gente tem dificuldade também de entender o mundo espiritual, porque os espíritos, ao falar do mundo espiritual para nós, faz analogia com as coisas materiais, e a gente tem a tendência de interpretar a analogia com igualdade. Não é igual. É parecido, mas não é igual. José Luiz, ele coloca assim: Livro dos Espíritos e Evangelho, segundo o Espiritismo, nos ensina muito a nossa evolução espiritual. Está correto, José Luiz. O Benedito diz assim: Otacílio, a doutrina espírita é a luz que Jesus enviou para que pudéssemos trilhar nessa estrada pavimentada que temos para a nossa ascensão espiritual. E é pavimentada mesmo, Benedito, porque a doutrina espírita é extremamente esclarecedora. A Lourdinha, ela diz assim: estudar em grupo é muito bom, pois a troca de ideias nos ajuda a compreender melhor, pensar juntos. E a gente aprende a gostar uns dos outros.
Eu gosto de vocês todos aqui comigo. É verdade. A Kátia, professor, falou assim, mas, professor, esse modismo está distorcendo, acho que é do que ela estava falando anteriormente, está distorcendo as instruções de Kardec na codificação. Isso é perigoso para aqueles que não conhecem o Espiritismo. Ô, Kátia, nós já estamos no tempo em que isso é só uma perturbação, não vai ter alteração. Sabe por quê? Porque nós estamos na fase de transição. E os espíritos que continuam insistindo em modificar os conhecimentos espirituais para atrasar o desenvolvimento da Terra, vão ser excluídos da Terra, exilados para outro sistema planetário. E lá no mundo de expiações e provas, igual à Terra há 12, 15 mil anos atrás, eles vão começar a ensinar a ideia de um Deus único para aqueles primitivos que estiverem lá. A história se repete, não há nenhum problema. Didática divina sabe fazer as coisas da maneira correta. Então, se a doutrina espírita veio agora, porque nós já estamos relativamente maduros para compreendê-la, mas não todos os espíritos que habitamos a Terra. Uma parte deles, e essa parte deles vai continuar aqui, e a outra parte vai seguir no mundo de expiação e prova mais atrasado. É assim que se dá. Separa a classe adiantada da classe atrasada e bota professores bons para poder ajudar ambos. Professora Selva, ela diz assim, há o estudo da obra Caminho da Luz com Jorge Larrat e Chris Druss no canal da Fermo. E uma beleza. Vale a pena assistir, eu acompanhei todas as lives e estou revendo porque é muita informação. Muita informação, e os dois são craques. Dão aulas de história, dão aulas de conhecimento, não perde nenhum conceito da doutrina espírita, os dois são maravilhosos, o Jorge Larrat e a Cris, são fantásticos. E ela diz, é como aqui, que é preciso ver de novo para acessar as explicações mais complicadas. É assim mesmo, Selva. E as perguntas cessaram, professor. Não temos mais perguntas. Esse capítulo é lindo e todo mundo tem uma compreensão boa dele, eu não tenho dúvida nenhuma. Na próxima sexta-feira, nós vamos entrar na segunda parte. A segunda parte são lições mais curtas, falando sobre processos no mundo espiritual. Por exemplo, a primeira, que é o capítulo 21, alimentação dos desencarnados. Começa com uma pergunta do tipo, como se verifica a alimentação dos espíritos desencarnados? E a gente vai aprender essas coisas em seguimento desse livro. Muito bom. A Selva colocou aqui, professor, se o Evangelho veio há 2000 anos e ainda não entendemos, imagina o Espiritismo, ainda vai passar muito tempo para o entendimento certo. Exato, é verdade isso, Selva. A transição planetária não se dá de um dia para a noite, não tem data, não dá data marcada dizendo assim, olha, daqui para frente é mundo de regeneração, quem não regenerou, quem não está regenerando, cai fora. Não é bem assim, é um processo suave e contínuo que vai gastar alguns séculos. O Oswaldo diz, nós também nos apaixonamos por você, Otacílio. Oswaldo, obrigado, também gosto de vocês todos. E o pessoal dando gratidão aqui, a Kátia falou, estamos firmes e fortes, gratidão, o Edson, gratidão em estudar sempre, doutrina que consola e esclarece. A Helena falou que o André Luiz estava inspirado, linda aula, boa semana a todos. Olha, eu posso dizer para vocês que a gente já sabe isso de antemão, que o André Luiz foi um embaixador de uma equipe de espíritos que prepararam os livros, que ajudaram o André Luiz para escrever esses livros para nós. O André Luiz não fez isso sozinho, não se enganem. É uma equipe de espíritos do qual ele se prontificou para fazer esse trabalho de trazer, escrever através dos médiuns para nós. Só para ele se aproximar
e ter afinidade com o Chico Xavier. Ele gastou 700 dias de proximidade. Nossa. 700 dias. Não é uma coisa do dia para a noite, de uma hora para outra, gente. É um esforço. Demorou, né, professor? Né? Assim, para o nosso tempo aqui na Terra, né? 700 dias são 2 anos. 2 anos de proximidade com o Chico, experimentando, se afinizando com ele, o Chico afinizando com o André Luiz, devagarinho. Vocês veem, esse espírito, a gente não sabe quem ele é. O pessoal fica inventando aí que é o Oswaldo Cruz, que é o Carlos Chagas, ninguém sabe quem é, fica dando chute aí a esmo, tá certo? Mas o nome André Luiz, ele pediu emprestado para um irmão do Chico Xavier. O Chico Xavier tinha um irmão chamado, ele é uma família de 11, né? Irmãos. Tinha um deles que chamava André Luiz, que desencarnou, tá certo? E o espírito que se identifica para nós como André Luiz adotou esse nome para não ser reconhecido. Muito lindo. Ele representa muito nós, né, professor? Todas as nossas dúvidas. Ele fala de perto para nós. Muito bom estudar André Luiz. Eu tenho aprendido isso com ele, eu tento falar para vocês de perto também. Para a gente poder entender, professor. Não, é isso. Encerrou mesmo as perguntas, os agradecimentos. Todo mundo grato aqui, professor, todo mundo. Eu também estou grato a vocês todos, que estamos aqui juntos, fazendo esse trabalho de esclarecimento que vai deixar, né, um material bom para todo mundo que vier depois. Felizmente está tudo gravado, vai ficar como um curso, né, um estudo em grupo, para ser aproveitado por outras pessoas que vêm depois. E a dúvida de um completa a do outro, né, professor? Porque a pergunta de um serve para o outro. Eu vejo eles perguntando, aí já serviu para mim também, e vice-versa, né? A Kátia falou assim, feliz, iremos dormir e estudar no plano espiritual. Vamos mesmo, Kátia. É isso mesmo, a gente continua depois, né? O Júlio falou assim, nosso lar, ele fala que foi um médico no Brasil. Sim, ele foi um médico no Brasil, mas não foi nenhum desses que a gente acha que conhece. Eu acho que ele se escondeu. Eu acho que foi falado mais para ter a noção de que o título não vale de nada. Eu acho que é por isso que ele falou, né? Porque o importante não é a pessoa, é o trabalho que está realizado. A Maria das Graças está perguntando assim, professor, que livro vamos estudar agora? Não, vamos continuar no Evolução em Dois Mundos. Tem mais 20 lições do livro. Mas a gente já está preocupado, nós estamos preocupados já na continuidade, né, Maria das Graças? Mas nós vamos ficar, Maria das Graças. Nós vamos ficar mais de 20 semanas juntos ainda. Eu só espero continuar com vocês, né? Porque eu já estou meio avançadinho, pode ser que eu desencarne antes. Não, professor, por favor, espera mais um pouco. Eu não quero, mas tudo bem. A Selva falou assim, eu penso que se ele não quis se identificar, devemos respeitar e não ficar querendo saber quem foi. Eu também concordo, Selva. Tem a mesma opinião também, Selva. Acho que a maioria concorda com o que ela colocou aqui. Senão ele tinha dito, o próprio Chico Xavier teria revelado, né, professor? Teria, se fosse o caso de ser o André, se ele não quis se identificar, ele tem que respeitar mesmo. Então é isso, vamos encerrar, professor Cassete? Vamos. Deixa eu ver, acho que... não, só está falando aqui a Kátia que não quer saber mesmo, não importa,
E nada de correr, professora Maria das Graças está falando, nada de Não, correr. devagar e sempre. Não, ela está falando, acho que de desencarnar, né, Maria das Não, de Graças? Eu acho correr, que é né? isso. Não, eu Nada, não vou correr, não. nada de correr. Nada de correr. Tá certo. Então tá bom. Então vamos encerrar, professor? Vamos, faça prece para nós, Ana. Tá bom. Somente gratidão por essa aula tão esclarecedora, onde podemos, cada um de nós, sentir essa energia, essa alegria, esse bem-estar, porque sabemos que o conhecimento, ele é libertador. E Jesus já disse para que nós nos instruímos. E é o que nós estamos fazendo. O conhecimento vai nos libertando. E ouvir essa aula hoje nos traz tanto consolo da misericórdia de Deus sobre cada um de nós. Então, somente agradecer a esse Espírito tão bondoso, tão caridoso, que se preocupou em chegar até nós com suas colocações, com as suas palavras, que é o André Luiz, que veio trazer para nós o conhecimento real da verdadeira vida, para que possamos aos poucos ir nos libertando daquilo que não tem importância, daquilo que nos prende, e que possamos cada vez mais nos libertar para essa consciência que Jesus, há mais de 2000 anos, veio aqui nos colocar. Agradecemos também aos nossos queridos amigos, André Valdo Vieira e Chico Xavier, que também, nos seus esforços, enquanto encarnados, se dedicaram a essa comunicação de tanta importância para a humanidade. E agradecemos também nosso professor Otacílio pela sua bondade em nos esclarecer, em deixar mais fácil para nós o entendimento. Rogamos, Pai, pela sua saúde, para que possa, enquanto for a tua vontade, cuidar desta família, que já podemos chamar de família, do Estudos, nesse canal do IGES. Que na próxima semana, Senhor, estejamos aqui novamente, firmes e fortes, como foi falado, com esses passos pequenos que estamos dando em favor do nosso aprimoramento espiritual. Que assim seja. Que assim seja. Muito bom. Boa noite, gente. Pessoal, Tchau. Deus abençoe. um abraço fraterno em todos. Tchau, beijo. Caiu, professor. É. Estarei